Fala pessoal, dando seguimento ao nosso cronograma, o tema da aula dessa semana vai ser síndromes hemorrágicas na gestação, que a gente vai dividir em dois momentos. Nessa primeira aula, a gente vai falar das hemorragias que acontecem na primeira metade da gestação. E a gente vai aprender quais são as possíveis causas de sangramento no começo da gestação, que são basicamente três: o abortamento, a gravidez ectópica e a mole datiforme. Então, sobre os abortamentos, a primeira coisa que é importante a gente saber é qual é o critério para eu caracterizar um abortamento. E abortamento nada mais é do que a perda fetal com menos de 22 semanas ou meio quilo do concepto. Nessa aula, nós vamos aprender quais são os principais fatores de risco que levam ao abortamento, quais são as possíveis causas dos abortamentos e qual a classificação deles dependendo da etapa do quadro clínico que a gente faz o diagnóstico. A gente vai tentar identificar qual é a melhor conduta para cada uma das pacientes. Nas fotos aí do lado a gente consegue ver um procedimento de curetagem, que é uma raspagem, e embaixo um aparelho que chama AMIU, que é para aspiração manual intrauterina, ou se a melhor conduta é a expectante, que é não fazer nada e apenas aguardar a evolução. E por último, nós vamos ver quais são as principais orientações para as pacientes que tiveram abortamento, se elas devem esperar ou não para engravidar, se elas devem fazer alguma investigação adicional ou se elas devem tomar alguma medicação. A segunda causa de hemorragia na primeira metade da gravidez é a gestação ectópica, que nada mais é do que a implantação do óvulo fecundado fora da cavidade uterina. Como vocês podem ver aí na imagem, o local mais comum é nas tubas uterinas. O quadro de gestação ectópica é um quadro que pode levar a óbito, por isso a gente vai aprender qual é a melhor maneira de fazer o diagnóstico e qual é o melhor momento do quadro clínico que a gente deve fazer esse diagnóstico para que a mulher tenha menor repercussão na sua saúde. Dependendo do momento do diagnóstico, a gente vai descobrir se o tratamento cirúrgico é sempre a melhor opção ou se existe a opção de uma conduta mais conservadora, como a conduta expectante, em que você só espera a evolução espontânea do quadro, fazendo acompanhamento, ou se existe alguma medicação que pode ser útil no bloqueio do desenvolvimento dessa gestação ectópica. A última possível causa de hemorragia na primeira metade da gravidez é a doença trofoblástica gestacional, que talvez seja mais difícil de entender. O que acontece é uma degeneração das vilosidades coriônicas, com multiplicação exagerada do trofoblasto. A doença trofoblástica gestacional ela acontece por duplicação dos cromossomos paternos. Isso pode se dar de duas maneiras, de maneira completa ou incompleta, e a gente vai aprender isso daí. A doença mais leve a gente chama também de mole datiforme, porém essa mola pode evoluir para doença invasora e se transformar num câncer. E é por esse motivo que todos os quadros de mole datiforme devem seguir um acompanhamento rigorosíssimo depois da resolução do quadro. Então é isso, pessoal. Deem uma estudada aí. Na quarta-feira de manhã nós temos aula ao vivo. E aí para vocês poderem aproveitar o máximo possível e tirar todas as dúvidas que surgirem. Até mais.